Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um estudo bíblico da palavra, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez, estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Antes de darmos início aqui a mais um estudo bíblico da palavra, vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos se achegar a Deus em oração. Nesse dia de hoje, nessa noite abençoada, vamos chegar a Deus em oração e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Mais uma vez estamos aqui para o Teu estudo bíblico da palavra, Senhor. Essa missão a qual o Senhor colocou nos nossos corações, mas nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nós precisamos da Tua presença, da Tua força, da Tua unção, da unção do Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos abençoe e repreenda todo mal, repreenda todo impedimento. Que hoje nós venhamos sair daqui com os nossos olhos dos nossos entendimentos cada vez mais abertos para a glória e para a honra do Senhor, e seja feito tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Vamos dar início aqui, né? Quantos irmãos vão entrando aí, em nome de Jesus Cristo? Quantos irmãos vão acompanhando aí? Eu já vou estar colocando aqui na tela a lição de hoje, que é a lição número 12. É a penúltima lição e já estamos chegando ao final de mais um trimestre, né? E até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha que tema abençoado que nós temos hoje, irmãos. A igreja tem uma natureza organizacional. Vamos estudar sobre a igreja como organização, amém? E nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025, que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa é a lição que nós estamos estudando e nós já vamos aqui para o texto áureo que eu vou estar colocando aí na sua tela em nome de Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui o texto áureo e já vou estar colocando aí na sua tela. Glória a Deus. O texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Aqui já fala de ordem, né? E aqui já fala também de estabelecimento de presbíteros. Ou seja, a igreja, ela se tornou ali, ela surgiu, né, no tempo da igreja primitiva, mas ela rapidamente começou a se organizar. Amém? Se organizar como instituição. Então vamos lá. Verdade prática. Verdade prática já está aí na sua tela também, que diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A igreja é um organismo, mas ao mesmo tempo também, irmãos, ela é uma organização. A leitura bíblica está em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E nós temos aqui os objetivos da lição, né? A apresentação da lição. Temos 3 objetivos principais: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Introdução da lição, já estamos em aula, e a introdução diz: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor, Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Glória a Deus, irmãos. O que é importante falar aqui nessa introdução: você já ouviu muitos aí dizendo: não precisamos de igreja, não precisamos frequentar uma igreja. Eu não acredito na igreja, né, como instituição, como denominação, como organização. Eu acho que não precisa disso. Vamos ver à luz da Bíblia se é isso que realmente a Bíblia ensina? Se nós não precisamos da igreja como organização? Muitos vão dizer assim: mas a igreja sou eu. Eu sou a igreja. Isso já está errado também, irmãos. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos a igreja. Nós somos membros de um corpo. Cada um de nós individualmente somos membros. E coletivamente nós somos a igreja. Na verdade é uma unidade composta. Todos nós formamos um único corpo. É uma unidade composta. Agora muitos, né, se tornam desigrejados. Vocês já ouviram falar do movimento desigrejado, né? E muitos até acreditam nisso, que não precisam de igreja. Vamos ver se é isso que a igreja realmente fala. Porque a igreja, ela é um organismo vivo, espiritualmente falando. Ela é um organismo vivo. Por que um organismo vivo, pastor? Porque ela possui vida e ela transmite vida. Ela, como organismo vivo, ela possui vida e também transmite vida. Mas, ao mesmo tempo, ela também se organiza para poder o quê? Fazer a obra. Para poder crescer. Para poder ali, irmãos, cada vez mais alcançar mais pessoas. Então, ela se organiza como instituição e até mesmo para cumprir as leis humanas também. É preciso se organizar a igreja, né? É preciso ser legalizada. Amém? Então vamos lá. Vamos para o primeiro tópico da lição. E o primeiro tópico fala sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. Quem foi Tito, né? Subtópico 1. Tito. O apóstolo escreveu a Tito estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região. Pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então esse era Tito, né? Tito era um filho espiritual de Paulo, né? Quando Paulo chama de filho, sabemos que é filho espiritualmente falando, né? Assim como Timóteo, Tito também, ele era considerado filho espiritual de Paulo. Foi companheiro do apóstolo Paulo também em suas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo, irmãos, treinou Tito
para tomar conta, né, da igreja, para a organização da igreja também. Ou seja, Paulo ele formou pastores também. Paulo ele treinou pastores, né, para tomar conta também das igrejas. Daí nós já vemos a igreja começando a ser o quê? Organizada. Aí nós vemos a igreja aparecendo em forma de organização. Irmãos, deixa eu só arrumar a iluminação aqui e já já eu volto, tá bom? Só arrumar a iluminação aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? A iluminação pode estar um pouquinho mais escura, irmãos, mas daqui a pouco eu explico para os irmãos, tá bom? Por quê? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, esse era Tito, né? Era ali um pastor que foi treinado também para o apóstolo Paulo para cuidar da igreja. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós estamos falando sobre questão de que muitos acreditam que não precisam congregar, que não precisam de uma organização. Então vamos ver já uma referência bíblica, vamos ver se é isso que a Bíblia realmente fala. Vamos lá, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, olha o que diz. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deixa eu só conferir aqui, se eu coloquei para os irmãos, né? Coloquei, tá aí para os irmãos também. Então diz, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então aqui no versículo 24 de Hebreus capítulo 10, diz que nós temos que nos estimular, considerar uns aos outros e nos estimular no amor, na prática do amor e nas boas obras. E aí, irmãos, a pergunta que fica, como que nós podemos fazer isso? Olha só, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Congregação é o quê? Ajuntamento. Congregação é reunião. A questão de nos reunir como igreja. Ah, pastor, mas nós podemos nos reunir nas nossas casas, não precisamos da igreja. Irmãos, a igreja não é só quatro paredes. A igreja não é só um prédio. Nós podemos nos reunir sim nas nossas casas também. Nós podemos nos reunir também no trabalho. Podemos nos reunir numa praça. Tudo isso nós podemos fazer. Só que isso são coisas que só vão acrescentar cada vez mais, irmãos. São coisas que não vão excluir a outra. Não é porque eu me reúno na minha casa que eu não tenho que me reunir na congregação. Na casa chamada casa de oração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso também. Jesus Cristo falou, a casa de meu pai será chamada casa de oração. A igreja também é o local onde nós vamos para orar. A igreja é um local onde nós vamos adorar, onde nós vamos entoar hinos, cânticos espirituais, como diz lá em Efésios também para a gente fazer, né? Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, vai dizer isso. Que nós temos que nos reunir, entoar cânticos espirituais, estar em comunhão. Então a igreja também é um local de comunhão. A igreja é o local onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Às vezes tem pessoa, né, que ministra a ceia para ela mesma, dentro da sua própria casa. Não. Quem congrega, nós celebramos a Santa Ceia na igreja. Amém? Celebramos na igreja. Quando algum irmão solicita também uma visita, porque está doente, está enfermo, nós vamos lá, visitamos também, né? Celebramos a ceia do Senhor para algum irmão que estiver enfermo. Ou quando algum irmão também estiver impossibilitado de ir para a Santa Ceia do Senhor, participar da Santa Ceia do Senhor, nós também levamos a Santa Ceia do Senhor, oramos, levamos e a pessoa já está apta para tomar a ceia do Senhor também. Então tudo isso, né, são práticas da igreja, são práticas que nós podemos fazer. Então tudo isso, irmãos, é bênção do Senhor, mas a igreja é o local onde nós nos reunimos, onde nós adoramos, onde nós aprendemos a palavra de Deus, ou onde nós também celebramos a ceia do Senhor, onde nós estamos em adoração, em comunhão. O local é a igreja. Glória a Deus. Então não é porque eu me reúno na minha casa que eu não vou me reunir na igreja. A Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar como é o costume de alguns, mas antes admoestarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A Bíblia ensina estar em comunhão,
A Bíblia ensina sim a nos organizar, nos reunir como igreja, e é por isso que existe também as denominações, as instituições, as organizações. Amém? Porque senão a pessoa se torna desigrejado. Amém? Senão a pessoa vai participar desse movimento que acha que não precisa de uma organização, que não precisa de uma liderança aqui na Terra. Nós vamos ver também, nós vamos ver hoje na Bíblia, nessa lição aqui, nós vamos ver também que Deus ele instituiu lideranças também, presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, instituiu também como parte da organização da igreja, das denominações. Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores às igrejas. Amém? Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui. A questão da Santa Ceia, irmãos, é até importante também dizer algo, né? A Santa Ceia, a partir do momento que nós oramos, nós abençoamos a ceia do Senhor e nós vamos ali, levamos até a casa da pessoa, a pessoa já está apta para tomar também. A pessoa já está apta, já está abençoada, já está consagrada, a pessoa já se torna apta para tomar também a Santa Ceia do Senhor. Agora, se a pessoa estiver doente, enferma e necessitar também de uma visita, de uma oração, claro que os pastores nunca vão negar isso, né? Uma visita, uma oração também. Não é porque é na igreja que nós celebramos a Santa Ceia que a igreja também não pode ir até a casa de alguém que esteja enfermo, né? E ministrar a ceia do Senhor. Podemos também, desde que seja o quê? Solicitado. Amém? Mas muitas vezes os irmãos ali na denominação mesmo não tomam no dia da ceia por algum motivo, né? Mas depois vão para a consagração, vão para a casa de oração, tomam também do mesmo jeito, ou então nós levamos até a casa da pessoa, a pessoa toma da mesma maneira. Amém? Todas essas práticas aí são válidas em nome de Jesus a partir do momento que está abençoada, a partir do momento que nós oramos. Glória a Deus. Eu destaquei aqui no final também que Tito ele foi companheiro, né, do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Por que é importante frisar essa parte aí da ajuda, né? Porque é isso que a igreja, como organização, precisa também. Precisa de pessoas companheiras, como Tito foi aqui, do apóstolo Paulo. A igreja, irmãos, as lideranças precisam de pessoas companheiras. E precisam de pessoas que ajudam. Porque muitas vezes, irmãos, pessoas para criticar, pessoas para falar mal, pessoas até mesmo para atrapalhar, para causar problemas, isso já tem muito, né? Isso já tem muito. O que a igreja precisa é de pessoas companheiras e pessoas ajudadoras. Pessoas para criticar e muitas vezes para causar problemas, já aparece muito, irmãos. O que nós precisamos é de homens e mulheres de Deus que venham para somar e não para dividir. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E antes de prosseguir aqui, irmãos, eu quero explicar algo. Hoje, né, hoje com certeza, hoje, numa terça-feira é que você vai estar assistindo esse estudo, na terça-feira. Mas eu quero dizer que hoje não vai dar para me ver o nome dos irmãos, né, que estão entrando na live, os irmãos que estão aí acompanhando o estudo. A gente já sabe, né, os irmãos que realmente sempre acompanham, sempre estão conosco, a gente já sabe. Agora, os irmãos que vão entrar hoje, no dia de hoje que você estiver assistindo, eu não vou ter como ver. Sabe por quê? Porque esse estudo, ele foi gravado. Ah, pastor William, mas apareceu aqui ao vivo no Facebook. É porque eu vou pedir pro meu filho, né, para ele colocar ao vivo, amém? No dia que você estiver assistindo, é porque eu pedi pro meu filho para colocar a transmissão como se fosse uma transmissão ao vivo. Para quê? Para respeitar o mesmo horário, né? Tem pessoas que assistem no mesmo horário, que já se programam para assistir na terça-feira. Mas esse estudo eu gravei e estou soltando na terça-feira, né? Através de uma live no Facebook também. Vou soltar no YouTube também, vou soltar no Facebook, né? E no dia de hoje que você estiver aí assistindo, saiba que eu não estou ao vivo, amém? Apenas aparece ao vivo aí porque é a live que nós soltamos no Facebook, amém? No mesmo horário, glória a Deus, porque tem como fazer isso, amém, irmãos? Então, eu peço para os irmãos que não saiam da live, continue do mesmo jeito, a mesma coisa, o ensino vai ser a mesma coisa, o ensinamento vai ser, né, como se tivesse também ao vivo, não tem problema nenhum, gravado ou ao vivo, o ensino é o mesmo, o que importa é a palavra de Deus, amém? Então não é porque o pastor está ao vivo que você vai sair, continue aí para receber a sua bênção, para receber a sua vitória, amém? E em nome de Jesus também, eu creio que vai dar para estar acompanhando os comentários dos irmãos, abençoando os irmãos no comentário também, vai ser bênção do mesmo jeito, glória a Deus. E nós vamos aqui para o subtópico 2, creio que os irmãos entenderam, né?
Vamos para o subtópico 2. Ah, tá. E eu gravei por quê? Porque no dia da gravação, né, eu vou dar uma saída com minha esposa, amém? Vou dar uma saída, um passeio com minha esposa também, algo que já é programado todo ano é programado, amém? Então, quando os irmãos estiverem assistindo, é porque eu estou, né, dando uma saída, um passeio com a minha esposa também, porque nós precisamos muito disso, né? Meus filhos não puderam ir, tá estudando, tá trabalhando, mas eu quase todo ano, né, a gente sempre separa um momento também para eu e minha esposa, irmãos, esfriar um pouco a cabeça, descansar um pouco, descansar o corpo, a alma, a mente, o espírito, porque nós precisamos disso também, né, irmãos? A obra de Deus é muito árdua, é muito espinhosa, nós trabalhamos fora, nós trabalhamos na obra, minha esposa cuida da casa, minha esposa tem a lojinha dela também, minha esposa cuida da igreja, então nós precisamos deste momento de descanso. Aliás, eu quero até aproveitar este momento para pedir que os irmãos orem pela vida do pastor Paulo Júnior. Creio que muitos conhecem o pastor Paulo Júnior da internet, né? Eu fiquei ali sabendo, né, a notícia que o pastor ele teve que se licenciar por mais ou menos 90 dias por causa de burnout. Pastor, o que é burnout? Cansaço. É estresse, cansaço, excesso de trabalho, excesso de serviço. Então, pastor também é ser humano, né? Pastor também precisa descansar. E ele teve que se licenciar. Vamos orar para ele voltar bem, né, irmãos? Em nome de Jesus. Dito isso, podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 2. O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha... Tito, né? Que ainda continua falando de Tito. Então, quem foi Tito? Tito foi um pastor de Creta, uma ilha grega. Então aqui diz, foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Isso aí também foi a passagem que nós lemos aqui no texto áureo, né? Então olha só, irmãos, aqui diz o seguinte, Tito, ele foi denominado pastor para quê? Para colocar em boa ordem as coisas, ou seja, para colocar as coisas em ordem. Eu quero dizer, irmãos, que nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. O que desorganizou todas as coisas neste mundo foi o pecado. O pecado bagunçou tudo, irmãos. O pecado desorganizou tudo, desorganizou até mesmo o universo. Agora o nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus organizado. A Bíblia fala que no início de tudo, a terra estava sem forma e vazia. Nós até acreditamos, né, que com a queda de Satanás aconteceu alguma coisa ali que trouxe uma desorganização, uma destruição ali momentânea para a terra, né? Uma deformação. A terra estava deformada, porque tudo que Deus cria é perfeito. Então nós cremos, né, alguns acreditam assim, outros entendem de outra maneira, mas nós cremos que quando Satanás e seus anjos foram lançados na terra, isso criou uma deformidade, né, uma desorganização na terra. Então a Bíblia fala que no início do planeta Terra era assim, e aí a Bíblia diz que Deus começou a organizar todas as coisas, colocar tudo em ordem. Deus falou, haja luz e houve luz, haja luminares, houve luminares, né? Haja separação entre terra e águas. Então Deus começou a fazer o quê? Organizar toda a terra. Por quê? Porque Deus é um Deus de organização. Deus, ele é um Deus, irmãos, de ordem e decência. Vamos ler aqui mais uma referência da palavra do Senhor? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14:40. Diz o seguinte, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo com ordem e decência. Deus é um Deus de organização. É por isso que ele organiza a nossa vida também, né? Por isso que ele quer nos capacitar para organizarmos a nossa vida, porque nós temos a nossa responsabilidade também, né? Não é só chegar diante de Deus e falar, Deus, minha vida está bagunçada, organiza tudo. Não. Você tem a sua parte a fazer também. Você tem a sua responsabilidade. Deus, ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos empodera para que nós tenhamos uma vida organizada. Mas nós temos a nossa parte para fazer também. Então Deus é um Deus de ordem e decência. E aqui, irmãos, quando nós falamos também de desordem, de divisão, de dissensão, olha só o que diz em 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pastor, o que esse texto tem a ver com a lição? Irmãos, tem uma tradução, né, uma versão que diz assim, é até necessário que haja contendas, para que se revele os verdadeiros. Deus é um Deus de ordem,
Deus é um Deus de decência. Quem gosta de desordem, quem gosta de desorganização e quem gosta de divisão é o Satanás, é o inimigo, não é Deus. Então, quando a igreja está desorganizada, quando a igreja está dividida, quando a igreja está tendo contenda, Deus não está no negócio. Quem está no negócio é o próprio maligno, é o próprio Satanás, causando divisões, heresias, desorganização. Deus é um Deus de organização. O diabo é que é um demônio, né? O diabo é que gosta de bagunça, é que gosta de desorganização. Isso é em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, no nosso psicológico, tudo tem que estar em ordem. A nossa vida financeira, tudo Deus nos ensina e nos capacita a colocar em ordem. Quando isso tudo está desorganizado, alguma coisa está errada, irmãos. Nós temos que ver aonde nós estamos errando e colocar tudo em ordem. A Bíblia não fala que o profeta, Deus ele mandou o profeta Isaías para chegar até lá na casa de Ezequias e falar: coloque sua casa em ordem, conserte sua casa, senão você morrerá. Coloque sua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Então é isso que Deus quer para a nossa vida. Uma vida organizada. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Então, a Bíblia também diz, né, que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem e decência. Onde tem confusão, é o inimigo que está criando confusão ali. Ou as nossas escolhas erradas, né? Vamos lá, subtópico 3, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-se a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Então olha só que interessante, irmãos. A situação espiritual de Creta, da igreja ali, né, dos primeiros cristãos ali começaram a se formar. Quando os cristãos se ajuntam, já formam uma igreja, né? Então olha só, a situação espiritual de Creta era desanimadora. Por quê? Porque a igreja estava desorganizada. Tá vendo, irmãos? Então, se a igreja ficar desorganizada, se a igreja ser desorganizada, a nossa vida espiritual também bagunça. A nossa vida espiritual esfria, a nossa vida espiritual morre, irmão, se a igreja estiver desorganizada. Por isso que o esforço de trazer união para a igreja, né? Quando que a igreja enfraquece? A igreja enfraquece quando ela está desunida. Porque a desorganização tem a ver também com a desunião, né? Então, quando a igreja está desunida, a igreja enfraquece. A igreja esfria. O nosso espiritual, ele cai quando a igreja está desunida. Agora, quando a igreja começa a se unir, uns ajudar os outros, ajudar as lideranças ajudar os irmãos também, todos se fortalecem. Para termos uma igreja forte, temos que ter cristãos fortes também. Para termos uma igreja forte, temos que ter famílias fortes. Famílias fortes fazem igrejas fortes, irmãos. Cristãos fortes fazem igrejas fortes também. Temos que ter uma família unida, temos que ter uma igreja unida. Deus, ele trabalha na união. Quem trabalha na desunião é o Satanás, como nós vamos reforçar aqui várias vezes. Então veja que a organização da igreja também é importante para a nossa vida espiritual. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2 diz: a institucionalidade bíblica da igreja. Pastor, eu ouvi falar, fulano falou, eu ouvi um pastor que é desigrejado, esse pastor ele não frequenta igreja e ele falou que não precisa ter instituição. Que essa questão de instituição aí foi o homem que inventou. Olha só, irmãos, o que nós vamos aprender hoje? A institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, como que estava ali aquele povo, irmão? O povo estava relaxado e descuidado. Por quê? Porque não havia uma organização.
A institucionalização da igreja, irmãos, é bíblica. A Bíblia fala que o próprio Deus instituiu pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos. Aonde que os pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos vão se organizar, irmãos? Aonde que eles vão ali se discipular, né? Discipular os seus discípulos também. Onde vai ter o discipulado, onde vai ter o ensino bíblico, onde vai ter a pregação da palavra. Começa na igreja, né? É claro que não se limita à igreja, mas começa na igreja. Antes de enviar missionários, o missionário tem que ser preparado. E aonde que o missionário se prepara? Onde o missionário se capacita? Na igreja, irmãos. Nos estudos bíblicos, nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos de doutrinas, nos seminários, nos cursos, né? Tem igreja que tem mais estrutura para dar cursos, capacitação também. Isso vai de igreja para igreja, mas todas as igrejas são importantes. Então é na organização. A igreja, ela se capacita, irmãos, na organização, na instituição, antes de enviar as pessoas para evangelizar. E olha só, aqui diz que aquele povo estava relaxado e descuidado. Deus, ele não aprova quem faz a obra relaxadamente. Se nós sairmos da organização da igreja, nós temos toda a tendência de ficar relaxado. Nós vamos estar buscando a Deus nas nossas casas, adorando a Deus nas nossas casas, irmãos. Então a gente vai ler a Bíblia só quando a gente quiser. A gente vai orar só quando quiser. E aqui fala que aquele povo estava relaxado. Eu vou até botar aqui na tela de novo. Aqui fala que aquele povo estava relaxado porque aquele povo estava se amoldando à cultura da região. Quando a pessoa sai da igreja e começa a querer buscar a Deus só na sua casa, a pessoa acaba se amoldando à cultura deste mundo. Vai estar ali assistindo televisão, no sofá, na zona de conforto, no comodismo. Ou vai sair, né? Vai sair aí para as festas, para as farras, para o mundão. E vai se amoldar com a cultura deste mundo. Não vai ter uma disciplina espiritual. Vou ler a Bíblia quando eu quiser, vou orar quando eu quiser. Não vou ter um compromisso de estar nos cultos, né? Nos cultos presenciais. Então, buscar Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu acho que é certo. Aí, irmão, sabe o que acontece? É igual no tempo daquele povo lá de Juízes. No tempo do povo de Juízes, vai dizer que ali surgiu uma geração que não conhecia a Deus e nem as obras que Deus fazia. Por quê? Porque se desorganizou. Porque se desuniu. Porque não tinha ali uma liderança. Moisés treinou Josué, mas Josué não treinou ninguém. Depois que Josué não treinou ninguém, veio o tempo dos juízes. E ali surgiu uma geração que não conhecia a Deus e nem das obras de Deus. Tá vendo a importância da organização? A importância das lideranças que nos ensina, que nos instrui na palavra do Senhor? Então o povo estava relaxado e descuidado. Vamos ver aqui, irmãos, o que Deus acha dessa questão de fazer a obra de Deus relaxadamente? Jeremias 48:10 é um texto bem conhecido, eu vou ler só a parte A. Diz assim, ó: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Tem outra versão também que diz: maldito aquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tá vendo, irmãos? Então Deus, ele não aprova essa questão de fazer a obra relaxadamente, fraudulosamente. É como se fosse uma fraude para Deus, né? É como se fosse uma fraude, irmãos. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, o dia que eu quero. Eu chego na igreja a hora que eu quiser. Eu não tenho compromisso nenhum de chegar no horário, chego na hora que eu quiser. Você está fazendo a obra de Deus fraudulosamente, relaxadamente. Isso não é de Deus. Deus não está neste negócio, irmãos. Deus, ele está na organização, na disciplina, no respeito e na reverência. Tem vidas que estão se enganando, irmãos, achando que estão servindo a Deus. Não estão servindo a Deus, estão servindo o seu próprio entendimento. A Bíblia até fala, o Deus deles é o seu próprio ventre. Ou seja, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Isso não é de Deus, irmãos. Deus não está neste negócio. Amém? A própria palavra de Deus aqui é que nos ensinou, né? Não foi coisa que nós inventamos aqui da nossa cabeça. Então, dito isso, podemos passar para o subtópico 2, que diz assim: igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização,
Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, olha só, apesar da igreja ser um organismo vivo, o nosso enfoque aqui, irmãos, é a igreja como organização. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e nós estudamos a Bíblia, nós vemos que os primeiros cristãos, né, que foram surgindo ali no Novo Testamento, depois do batismo com o Espírito Santo, a igreja ali começou a se institucionalizar. Os primeiros cristãos foram se reunindo e ali eles começaram a fazer conselhos, concílios, reuniões e começaram ali a estabelecer uma organização. Começaram a instituir ali discípulos, começaram a instituir presbíteros, apóstolos, evangelistas, pastores. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Ele mesmo quem? Jesus, o próprio Jesus, instituiu mestres, pastores, evangelistas, apóstolos, diáconos. Então o que é isso, irmãos? A igreja começou a se organizar, a virar uma instituição, a virar uma organização. E aí surgiu a igreja de Corinto, surgiu a igreja de Éfeso, surgiu a igreja de Laodiceia, Tiatira, Filadélfia, Sardes. Quando você vai lá para Apocalipse, você vê a carta às 7 igrejas de Apocalipse. E o que era isso? A igreja já se organizando, irmãos. A igreja já como instituição, como organização. E aí foi passando o tempo, a igreja teve que começar a se adaptar também e a cumprir as leis humanas. Hoje em dia, uma igreja tem que ter CNPJ, né? Tem que ser ali registrada, tudo bonitinho. Algumas igrejas enfrentam dificuldades nessa parte da burocracia, dos documentos, né, da documentação. Algumas igrejas pequenas enfrentam muita dificuldade nisso. As igrejas maiores têm mais facilidade em organizar tudo isso. Mas graças a Deus, ainda não somos perseguidos, né? Perseguidos assim no sentido de fechar a igreja. Aqui no Brasil, por enquanto, ainda não está se fechando igreja, né, irmãos? Vai chegar um momento que eu acredito que isso vai acontecer, está muito perto disso acontecer. Já estamos vivendo muita censura, muita ditadura. Isso a gente já vive, irmãos. Censura, ditadura, isso nós já estamos vivendo. Então, no dia que eles começarem a querer fechar as igrejas também, principalmente aquelas igrejas que têm dificuldades nas documentações, vão começar a fechar. Então, a igreja teve que também ter CNPJ, ser registrada. Então, tudo isso é para cumprir não somente uma instrução divina, mas também leis humanas. E tem gente que fala, mas não precisa de igreja, de organização, de denominação. E aí, irmãos? Da onde que sairiam os pastores, missionários, evangelistas, diáconos, se não for pessoas preparadas na igreja? Porque, como eu falei, se a gente sair da igreja, a gente relaxa. A gente não vai ter uma disciplina. Se a gente sair da igreja, irmãos, fatalmente, nós vamos deixar de ser crentes. Vamos deixar de fazer a obra. Se muitas vezes a pessoa dentro da igreja não faz a obra, imagine fora. Irmãos, vamos refletir nisso? Se dentro da igreja a pessoa às vezes não faz a obra, imagine fora. Né, irmãos? Então é uma coisa para a gente pensar, uma coisa para a gente refletir. Então a igreja também como instituição é uma bênção de Deus. Dito isso, vamos avançar para o subtópico 3, que diz o seguinte: organização. E aqui eu só vou ler, irmão, e dar uma comentada rapidinho, tá bom? Aqui nós não vamos parar muito não. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos. Olha só os exemplos da organização da igreja, irmãos, primitiva. Olha só. Temos alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Local, horário e ordem no culto. Amém? E Deus, irmãos, Ele abençoa pessoas respeitosas, pessoas reverentes. A Bíblia fala, irmãos, da parábola das 10 virgens, né? Estamos até fazendo uma campanha, um propósito de oração de 3 meses na parábola das 10 virgens. E ali eu estava meditando em algo esses dias. Ali fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As insensatas, irmãos, eram aquelas que não tinham azeite, né? Nas suas lamparinas.
A Bíblia diz que quando o noivo chegou, as prudentes estavam ali, né? Levaram um susto, mas estavam ali preparadas. As prudentes entraram para o quarto junto com o noivo, para a festa de casamento, né? Mas as insensatas chegaram atrasadas, ou seja, perderam a bênção. E aí eu fiquei meditando. Quem gosta de chegar atrasado nos cultos, né, irmãos, acaba perdendo a bênção também. Vamos ter uma disciplina maior, vamos nos organizar melhor, né? Para receber a bênção do começo ao fim. Os cultos, eles começam com uma oração. Começa com a oração. E termina com a bênção apostólica. Os mais abençoados é aquele que recebe do começo ao fim, irmãos. Desde a oração inicial até a bênção apostólica. É claro, né, que tem casos de irmãos que trabalham ou estudam, não conseguem chegar na hora por causa do trabalho. Amém. Mas no domingo, né? Domingo é um dia que ninguém trabalha. A maioria, né, das pessoas não trabalham. É um dia que dá para todo mundo chegar no horário certinho. E eu creio que quem recebe a bênção do começo ao fim é aqueles que estão do começo até o fim, né? Então, irmãos, isso é algo para nós refletirmos e nos disciplinarmos cada vez mais, né? Vamos lá. Então, o culto, ele tinha aqui, ó, havia local e horário e ordem no culto. Havia também reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Então, havia assembleias, né? Havia reuniões também. Havia ali havia consagração de presbíteros. Aí vamos continuar aqui, olha só o que mais havia. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia igreja de Corinto, e que hoje chamaríamos de comissão de ética, e também tesouraria, ou seja, havia uma organização financeira também. Aquelas pessoas que são contra os dízimos e as ofertas, né? Ah, sou contra o dízimo, negócio de oferta, dízimo, dá dinheiro, esse negócio de dar dinheiro para pastor. Não tem gente que fala isso, irmãos? Na verdade, a igreja sempre praticou essas coisas, sempre teve uma organização financeira também. Para quê? Para se manter, para manter as portas abertas, para manter as despesas da igreja e até mesmo para ajudar pessoas mais fragilizadas economicamente. Por que muitas vezes as igrejas hoje em dia, principalmente as igrejas de pequeno porte, não conseguem ajudar as pessoas que estão precisando? Às vezes é porque falta muito pessoas que contribuam também. Pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, às vezes falta isso na igreja também. Aí fica mais difícil das igrejas ajudarem também, né? As igrejas grandes têm mais facilidade. E aqui continua. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então sempre existiu o quê? Uma organização. Existia até mesmo, hoje muitas igrejas também ainda têm, né, carta de recomendação. Agora, irmãos, eu já até brinquei, né, com irmãos. Porque, por exemplo, às vezes os irmãos querem a carta de recomendação. Só que, irmãos, para ter uma carta de recomendação abençoada, chegar um momento, o dia da gente sair da igreja, né, sair de uma igreja e ir para outra, e a gente quer a nossa carta de recomendação, nós temos que sair de uma maneira abençoada, né, irmãos? Nós temos que ser bênção. Temos que ser pessoas ajudadoras, pessoas abençoadas, pessoas que não se metem em mentira, em contenda, em divisão, em fofoca. Pessoas que não difamam a igreja, não difamam os seus líderes. Porque já pensou, irmãos, a pessoa toca o terror dentro da igreja e depois ainda quer uma carta. Ah, pastor, eu quero minha carta. O que o pastor iria escrever nessa carta? Né, irmãos? Então, para sermos abençoados, para termos boas recomendações e uma boa carta de recomendação, nós precisamos ser bênção também. Senão, o que o pastor vai ter que colocar nessa carta, né, irmãos? Se a pessoa tocar o terror dentro da igreja, sair brigada, e aí? Então, são coisas para a gente raciocinar, para a gente pensar também, né, irmãos? Dito isso, nós vamos aqui para o último tópico dessa lição. E o último tópico fala da questão atual. Deixa eu só ver minha revista aqui. É isso mesmo. Questão atual. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui, podemos falar de duas cidadanias, né? A terrestre e a celestial.
E nós temos também tanto responsabilidade na vida espiritual, como também temos responsabilidades na nossa vida terrena também, nossa vida passageira também. Então, olha só, nós temos responsabilidades com as autoridades também civis e eclesiásticas. Memorize bem isso. Nós temos responsabilidades com as autoridades civis e eclesiásticas. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá, irmãos. Vamos ver na Bíblia, porque não existe estudo bíblico sem a Bíblia, né? Aqui, Romanos 13:1 e Hebreus 13:7, que nós vamos ler aqui. Olha só, Romanos 13:1 diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, aos poderes superiores. Toda alma esteja sujeita aos poderes superiores, porque não há poderes que não venham de Deus, e os poderes que há foram ordenados por Deus. Aqui nós substituímos potestades por poderes, né? Porque é a mesma coisa. Então aqui fala que toda alma tem que ser sujeita aos poderes superiores, porque não há poderes que não venham de Deus, e os poderes que foram ordenados por Deus. Então aqui está ensinando que o cristão tem uma responsabilidade cívica também. Uma responsabilidade civil. Ou seja, obedecer às autoridades dessa terra. Isso não é invenção do homem. Isso é a própria Bíblia que fala. Ser sujeitos às autoridades dessa terra. Obedecer, né, irmãos? Por exemplo, presidentes, governadores, senadores, juízes, né? Policiais, autoridades que estão acima de nós, numa hierarquia maior do que a nossa, né? Acima da nossa. Amém? Em todas as áreas das nossas vidas existem hierarquias. E agora, olha só em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Deu para entender, irmãos, aqui essas duas passagens? Duas passagens esclarecedoras, né? Então o que é que fala nessas duas passagens? Para a gente obedecer às autoridades eclesiásticas, né? As lideranças eclesiásticas, e obedecer também às lideranças civis. Então pode ser que você já ouviu isso, ou que você vai ouvir, uma pessoa dizendo assim, ó, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Você já ouviu isso, irmãos? Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Irmãos, quero te dizer que isso não é bíblico. Quero te dizer que a Bíblia não ensina isso. Nosso negócio é com Deus e com os homens. A Bíblia fala, irmãos, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, mas ame ao seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia ensina, sujeitai-vos uns aos outros. Não é que só os liderados vão se sujeitar às lideranças. Não, irmãos, todos nós vamos nos sujeitar uns aos outros. Nós nos sujeitamos uns aos outros, irmãos. Nós somos submissos uns aos outros. Como que para o Senhor, a Bíblia diz isso. Então, quando a pessoa fala, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus, isso não é bíblico. Sabe por quê? Quando Deus quer abençoar, quem ele levanta? Ele levanta pessoas para nos abençoar. E quando Deus quer castigar, ele levanta o quê? Levanta pessoas também para nos castigar. As autoridades, as lideranças eclesiásticas têm o poder, né, a autoridade de Deus de nos abençoar. Mas as autoridades civis também têm o poder de tanto nos ajudar, nos abençoar também, como o poder de nos castigar. Não tem pessoas que são presas? Tem países que tem até pena de morte? Tem países que tem pena de morte, irmãos. É a lei do homem. E aí? Tá errado biblicamente? Cada país tem a sua lei. E a Bíblia nos ensina a nós seguirmos as leis dos nossos países, desde que essa lei não fira o princípio bíblico, né? A palavra de Deus. Amém? Então, é muitas coisas para se pensar. Então, nós temos responsabilidades tanto civis como eclesiásticas, é que a Bíblia ensina também. Glória a Deus. Dito isso, já podemos passar aqui para o subtópico 2, que já estamos encaminhando para o final. E o subtópico 2 diz, a experiência pentecostal. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Olines, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Então, no começo, eles eram até contra, né, irmãos? Mas vamos aqui ler o resto. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora,
Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Perceberam o que aconteceu aqui, irmãos? Tem esse personagem aqui, né, que foi citado na nossa lição. Em 1895, ele foi o quê? Parham, né? Ele foi um pastor. Então, ele começou ali a achar que não precisava desse negócio de instituição, né? Então, ele achava que não precisava disso, de organização, instituição. E o que ele fez? Ele se tornou itinerante e independente. Ou seja, ele não tinha um lugar certo para ir, se tornou itinerante. E se tornou também independente. Ou seja, ele não se sujeitava a nenhum pastor, a nenhuma organização. Se tornou independente. Só que aqui vai dizer, e aqui no final da lição diz, ó, mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. A igreja primitiva, ela resolveu o quê? A igreja apostólica, né, primitiva, ela resolveu o quê? Se organizar. E isso foi uma bênção. E isso também ajudou ela a cumprir sua missão de forma eficaz. De uma forma que tinha efetividade. Então, esse pastor que se tornou itinerante e independente, aqui não está dizendo que ele foi uma bênção. Mas a igreja que se organizou, aqui diz que foi uma bênção. E tem muitas pessoas, irmãos, hoje em dia que fazem isso também. Ah, eu vou ser itinerante, eu vou ser independente, eu não vou ter pastor, eu vou sair pregando por todas as igrejas. Irmãos, como que eu vou pregar obediência se eu não tiver um pastor a qual eu vou me sujeitar também? Eu vou obedecer, né? Uma liderança. Como que eu vou poder pregar de obediência se eu não obedeço? Se eu não tenho um pastor para me sujeitar também, as lideranças eclesiásticas para me sujeitar. Não é no sentido de eu mando e você obedece, não é isso, irmãos. É no sentido de organização, para ficar tudo organizado. Por exemplo, vou dar um exemplo na nossa casa. Na nossa casa, os pais, né? Os pais, eles têm uma hierarquia ali acima da dos filhos. Os pais ali são os chefes da casa. Já pensou se os filhos, não, eu quero ser independente, eu vou pro mundão aí, vou ser independente. Vai chegar um momento que os filhos vão sim constituir suas famílias e tal, mas é no momento certo. E é debaixo da bênção de Deus. Então tem muitas pessoas que se tornam rebeldes, né? Se tornam rebeldes, saem da igreja, não se sujeitam a pastores nenhum, né? Saem por aí, se tornam independentes. Então temos que ter muito cuidado com isso. É claro que a igreja também forma missionários, a igreja forma outros pastores também para cuidar de outras igrejas. Isso acontece também. Mas tem que ser tudo debaixo da bênção e da permissão do Senhor. Senão, no lugar de se tornar uma bênção, se torna maldição, irmãos. Então, desde que a igreja começou a se organizar, se tornou uma bênção e começou a fazer a obra de Deus com mais eficácia. Subtópico 3, para terminarmos, diz o seguinte: é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, para que houve uma organização? Para evitar, até destaquei aqui, para evitar o crescimento desordenado. Irmãos, igreja sem organização vira um crescimento desordenado. Vira uma bagunça, né? Falando de uma maneira mais simples. Vira uma bagunça. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, ele quer uma igreja organizada, irmãos. Amém? Dito isso, já podemos aqui para a conclusão. Eu esqueci de escrever a conclusão aqui, mas eu vou ler para os irmãos a conclusão aqui na minha lição. Conclusão da lição de hoje, irmãos. Olha só. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação
supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Sabe o que disse aqui? Disse que seria impossível a igreja cumprir a sua missão de evangelizar, de pregar, de ensinar, sem uma estrutura organizacional. Então, quando você ouvir alguém dizer que não precisa de igreja, irmãos, você vai chegar nessa pessoa e falar: não, não é isso. Eu assisti um estudo bíblico abençoado e aprendi que a igreja como instituição, como organização também, faz parte do plano e dos propósitos de Deus. Amém? Chegará um dia que todos nós, irmãos, veremos a igreja invisível. Mas enquanto nós não vemos a igreja invisível, porque nós vemos pelos olhos da fé, mas visivelmente nós não vemos, Enquanto nós não vemos a igreja invisível, nós podemos enxergar as igrejas visíveis, as organizações que são uma bênção na nossa vida também. Mesmo que infelizmente existam os escândalos, existam as decepções, irmãos, às vezes existam igrejas, que estão ali desviando do evangelho, mas existem as verdadeiras também, irmãos. Muitas vezes você ouve uma frase que diz assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu não gosto de falar isso. Eu prefiro falar o seguinte: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Não vai achar nenhuma igreja perfeita, mas procure uma mais próxima da sua Bíblia. Igreja perfeita não existe, porque a igreja é constituída de seres humanos, irmãos. Mas a igreja, mesmo sendo imperfeita, humanamente falando, ela tem um Deus que é perfeito e vai nos guiar à perfeição. Para isso nós precisamos nos unir, porque a Bíblia fala quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Através da união e através da organização, nós vamos receber a nossa salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Agradeço a todos que ficaram, a todos que assistiram, a todos que vão assistir também. Na próxima lição é a lição número 13. É a última lição, viu, irmãos? Lição número 13. Deixa eu até ver aqui o nome da lição. É Perseverando na Fé em Cristo. Glória a Deus. A última lição, lição número 13. Espero os irmãos aqui e nós vamos estar sorteando os brindes para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deixe aí sua curtida, deixe aí seu comentário. Eu vou estar lendo ali todos os comentários, vou estar abençoando a sua vida. Amém? E aí você nos ajuda também. Então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Todos digitem, aí, todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em